Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Follow the Art e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso spin-off que eu chamei de Contando com Dash e vamos aprender a fazer mais algumas coisas com o Dash, tudo bem? Então, nesse vídeo eu quero comentar mais algumas coisas com vocês a respeito do HTML antes de partirmos para os gráficos e vamos explorar um pouco do layout e daquele site que eu mostrei para vocês no último vídeo do Dash, do Bootstrap Dash Components. Tudo bem? Então vamos para o PyCharm para dar prosseguimento com os nossos estudos. Tudo bem? Então vocês podem ver que eu estou com o mesmo documento que nós começamos na última aula, correto? Então ele já está até ativo e está aqui, certo? Então, no vídeo passado eu tinha comentado com vocês um pouco do layout. O link para essa página eu vou deixar nos comentários aqui embaixo, tudo bem? Então, nós vamos começar explorando esse daqui. Então, ao invés de deixar como linha, eu vou incluir isso no meu layout, tudo bem? Então, se eu não estou enganado aqui não foi feito isso ainda, então eu vou copiar até aqui. E vou colar dessa forma. Então agora, se nós viermos aqui, só um minuto. Perceba que eu tenho as minhas colunas, certo? Como exemplificado aqui. Eu tenho uma coluna, uma linha e 3 colunas. Então, eu só vou mudar aqui para ficar uma linha, coluna 1, coluna 2, e coluna 3. Então, aqui só explicando rapidamente o que eu usei para criar, assim como eu uso algumas nomenclaturas, eu tenho dentro do Dash o Dash Bootstrap Components, que ele vai pegar componentes do Bootstrap aqui, que eu tenho os exemplos, e eu vou poder utilizar esses componentes que ele cria para dar forma para minhas colunas, para as minhas linhas, para cards, para carrosséis, para botões. Desculpem, para botões, enfim, para uma infinidade de coisas que vocês podem até explorar depois que esse vídeo acabar, correto?
Porém, se vocês olharem aqui, ele ainda está um pouco feio, um pouco sem forma, digamos assim. E a pergunta que fica é como nós arrumamos isso, como nós conseguimos dar formas melhores para o nosso dashboard. Então, como nós estamos utilizando muitas coisas do HTML, como vocês podem perceber, nós temos div, nós tínhamos o H1, o H2, o H3 e assim por diante, nós podemos utilizar algumas coisas do CSS. E para construir o CSS utilizando o Dash, nós vamos utilizar dicionários Python, tudo bem? Então, aqui perceba que eu tenho uma linha, certo? E eu coloquei outra linha, e dentro dessa linha eu coloquei colunas. Eu vou deixar para explicar quando eu colocar o CSS para vocês visualizarem as cores melhor. Então, aqui eu vou colocar uma vírgula, style, e eu vou colocar background color e red. Ela está fazendo o update ainda. Então, aqui o problema era que o background color é separado com hífen. Então, eu coloquei aqui o meu background color e eu tenho uma linha inteira pintada de vermelho, certo? Então, aqui, perceba que aqui eu tenho a linha, certo? E aqui eu posso fazer style e colocar background color e blue. Ele está fazendo update, só um minuto. Estava escrito errado. Então perceba que aqui eu tenho agora uma coluna azul, correto? Agora, para poupar tempo, eu vou copiar e colar aqui. E daí eu só mudo aqui para green. E aqui yellow, dessa forma. Então perceba que agora eu tenho uma linha inteira vermelha, um terço de linha que é representada a minha coluna 1 como azul, a coluna 2 verde e a coluna 3 vermelho, amarelo. E agora a pergunta que você pode estar fazendo é se eu não consigo alterar o tamanho.
E a resposta é sim, você consegue alterar o tamanho. Também para isso nós podemos fazer o edit. E eu vou colocar 50px. Dessa forma. Então, se eu voltar aqui, então 50px, 50px, certo? Então, agora a minha coluna ela já estava com isso, 50px, e perceba que as colunas elas mudaram de comprimento, de altura, certo? Elas passaram para todas, isso, certo? Mas perceba que elas realmente mudaram. Então, eu consigo fazer essa mudança no Dash muito similar ao que eu faço com o CSS. Tanto é que eu consigo escrever, nós não vamos fazer agora, mas eu consigo tirar esse style daqui, todos esses dicionários, todo esse dicionário daqui, criar um arquivo separado chamado, que eu costumo chamar de css.py, e então eu crio como se fosse um CSS3 para o HTML. Porém, como ele é um ponto .py, eu vou criar funções e dentro dessas funções eu vou colocar dicionários. E esses dicionários vão ser o retorno do meu style. Então, por exemplo, se eu tenho coluna mestre, por exemplo, eu posso criar uma função chamada coluna mestre que vai me devolver esse dicionário de estilos do que eu for colocando aqui, porque eventualmente isso aqui vai ser alterado e vai ir crescendo. Então, eu vou conseguir tornar mais simples, igual eu faço com o meu arquivo CSS, certo? Então, eu consigo também criar o font size. Como 12px. E perceba que aqui eu só tenho a primeira, que ela alterou o tamanho. E aqui você consegue ver uma coisa interessante, que por mais que eu tenha aqui o meu DBC Themes, Cosmo, tudo que eu passar aqui dentro vai ser sobrescrito. Então, esse template, esse tema, ele já tem algumas fontes pré-definidas e alguns tamanhos pré-definidos. Porém, a partir do momento que eu insiro uma fonte ou um tamanho ou uma cor, ele vai trazer a dessa daqui, ele vai sobrescrever ao tema que eu importei. Tudo bem? E agora vocês podem estar se perguntando sobre a responsividade, não é? Porque hoje em dia nós temos uma imensidão de telas, cada tela com um tamanho. Então, se eu projeto um dashboard para um PC com uma dimensão de tela, por exemplo, de 20 polegadas, para um monitor grande, talvez isso possa não se adequar tanto
a tela do celular ou de um tablet. Então, ao invés de ter 50px, 100px, eu posso deixar como porcentagem. Dessa forma. Então, ele vai pegar 50% da tela e 25% da tela, digamos assim. Não nesse caso. Mas eu consigo fazer essas... Perceba que aqui a minha coluna 1, ela ficou um pouco menor. Eu peguei, tirei 1/4 mais ou menos do tamanho dela. Então, quando nós trabalharmos com o dashboard, nós vamos priorizar esse tipo de medida para que o que nós construirmos consiga se adequar aos diferentes tamanhos de telas de dispositivos. Tudo bem? Então, essa aula foi esse vídeo foi um pouco mais rápido, explicando essa parte, esse término de CSL, CSS e HTML, certo? Que eu senti que faltou da última aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e eu vou encerrá-la por aqui porque eu quero começar a partir do próximo vídeo falando sobre gráficos. Então a gente vai ver algumas maneiras de construir gráficos e vamos utilizar para isso o Plotly. Tudo bem? Então, essas duas primeiras aulas foram fazendo uma apresentação um pouco mais singela, e no próximo vídeo eu quero vir mesmo com a construção com vocês passo a passo. Tudo bem? Então vamos para a tela grande para eu fazer as considerações finais com vocês. Tudo bem? Então, nessa aula, ela foi realmente um pouco mais simples, eu só queria terminar de passar algumas coisas e te apresentar aquele site que faltou para vocês. O link para eles vai estar aqui na descrição, mas não se preocupem, eu não apresentei todo ele ainda, porque eu quero mais apresentar conforme nós formos utilizando. Então, na medida que nós formos utilizando cartões, toasts e formatação para capturar os dados do usuário, eu vou voltar para aquele site e vamos fazer a explicação desses componentes um pouco melhor para vocês. Que daí eu explico e uso e vocês veem a utilização dele, tudo bem? Então, essa aula foi um pouco mais rápida. No próximo vídeo eu quero começar a discutir um pouco com vocês o Plotly e como plotar gráficos um pouco usando a interatividade, um pouco da interatividade do Plotly dentro do Dash, e daí essa aula vai ser um pouquinho mais demorada e nós vamos dar um outro passo para a construção do nosso dashboard e quem sabe fazer algum tipo de projeto futuro. Tudo bem? Então, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível, e se tiver muitas dúvidas a respeito de um mesmo tema, eu posso gravar um vídeo extra também explicando. Então, não se esqueça de avaliar, dar like nessa aula, se inscrever no Follow the Art para receber mais vídeos, certo? E não se esqueçam que hoje à tarde ainda tem um segundo vídeo, que é a nossa série Contando com Dados. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.